No dia 22 de maio de 2010, um programador na Flórida, nos Estados Unidos, lançou um desafio na internet. Ele queria fazer a primeira transação da história com uma criptomoeda e ofereceu 10.000 unidades de Bitcoin por 2 pizzas. Na época, alguns chamaram de louco o comerciante que topou vender alguma coisa por uma moeda 100% digital. Uma década depois, aqueles 10.000 bitcoins valem nada menos que 600 milhões de dólares, uma valorização que ultrapassa a casa dos 15 milhões por cento. Certamente a pizza mais cara da história. Esse caso real ilustra o lado mais celebrado do mercado de criptoativos, que atraiu milhões de investidores nos últimos anos e também machucou tantos outros, o seu grande potencial de valorização. Mas, histórias à parte, há um lado ainda mais interessante do Bitcoin que poucas pessoas conhecem e que tem atraído o olhar de alguns dos maiores investidores do nosso tempo. Uma propriedade que o torna um ativo realmente único e disruptivo e que lhe rendeu um apelido de peso no mercado financeiro, o ouro digital. Olá, meu nome é Fernanda Guardian, sou especialista de criptoativos da Levante Investimentos e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à Masterclass O Triunfo Inevitável do Ouro Digital. Até o fim dessa aula exclusiva, eu vou te mostrar por que estamos diante do que eu considero uma das maiores oportunidades de investimento da nossa geração e por que, na minha opinião técnica, não estar posicionado nela hoje com pelo menos uma pequena parcela do seu patrimônio pode ser um erro enorme. Não porque o Bitcoin vai te tornar um milionário do dia para a noite. Embora isso já tenha acontecido no passado, retornos passados não são garantia de retorno futuro. Mas porque no médio e longo prazo, o triunfo do ouro digital é simplesmente inevitável. E eu vou te provar isso. E existe uma grande assimetria entre o risco de colocar uma pequena parte do seu patrimônio neste mercado e o potencial de ganho que ele tem para te oferecer. Nesta Masterclass, eu vou te mostrar todas as razões pelas quais, se você tem uma renda sobrando hoje, você deveria considerar investir ao menos uma fatia dela em criptomoedas. Ao longo dos próximos 30 minutos, eu também vou te explicar o que é o Bitcoin, como ele surgiu, como ele funciona e a forma mais prática e inteligente de se expor hoje aos retornos deste mercado. E tudo isso eu prometo, sem nada de linguagem técnica ou economês. Afinal, da mesma forma que você não precisa ser um expert em programação para enviar um e-mail, você não tem que ser nenhum especialista em tecnologia para ganhar dinheiro com criptoativos. Inclusive, tem muitos casos por aí de adolescentes que sabiam apenas o básico, mas investiram um pequeno montante e se tornaram milionários. Como eu sempre digo, o mais importante é que quem chega na frente bebe água limpa. E, de quebra, quem ficar comigo até o fim dessa Masterclass e estiver mesmo comprometido a fazer parte deste momento histórico, ainda vai ganhar não um, mas 2 presentes incríveis que normalmente são oferecidos por mais de R$700. Isso mesmo, pode riscar esse preço aí, porque hoje você vai levá-los de graça, sem qualquer custo. Combinado? Mas antes, vem comigo para o primeiro tópico da nossa Masterclass. Em primeiro lugar, eu já quero tirar o elefante da sala. Você deve ter ouvido por aí que investir em criptoativos é arriscado, que muita gente enriquece, muita gente perde tudo nesse mercado. A verdade é que ambas as informações são verdadeiras, dependendo dos intervalos de tempo que nós olhamos. Quem comprou R$5.000 em Bitcoin, por exemplo, no início de 2018, dos picos históricos do ativo até então, e se desfez da sua posição um ano depois,
saiu com cerca de R$1.000, amargando uma perda de 80% do seu valor. Por outro lado, quem aproveitou aquele momento de baixa para investir mais, viu o capital investido multiplicar por 20 nos anos seguintes. Quer dizer que o Bitcoin é um cassino, Nanda? Uma roleta russa? Claro que não! É verdade que se você não dorme bem à noite vendo uma pequena parcela do seu patrimônio oscilar, talvez você esteja se expondo demais. Mas note que em horizontes maiores de tempo, toda essa volatilidade do Bitcoin dá lugar a uma tendência clara de valorização. Quem segurou o Bitcoin na carteira por mais do que 2 anos dificilmente perdeu dinheiro. Isso acontece porque, para além da volatilidade do curto e médio prazo, a própria natureza do Bitcoin faz com que seu preço aumente ao longo do tempo. E para que você entenda de que natureza eu estou falando, eu preciso te explicar rapidamente a origem do próprio dinheiro. Desde os primórdios, a nossa sociedade se baseia na troca de insumos e serviços para sobreviver. No início, nós trocávamos, por exemplo, arroz por leite, algodão por ferramentas ou até terrenos por animais. Tudo isso na base da confiança. Mas, à medida em que nos especializamos e essas trocas começaram a acontecer com mais e mais pessoas em escala maior, passamos a ficar desconfiados uns dos outros. Nesse momento, a solução encontrada foi criar o dinheiro, um denominador comum que possibilitasse a troca de bens de forma mais segura e que servisse de padrão para todos. E para que ela funcionasse de forma adequada, essa moeda precisava cumprir 3 funções básicas. A primeira, forma de pagamento. Em primeiro lugar, uma moeda precisaria ser amplamente aceita como forma de pagamento. De nada adianta, por exemplo, você ter todo o dinheiro do banco imobiliário do mundo se ele não é aceito em nenhum comércio ou estabelecimento. 2. Unidade de conta. Em segundo lugar, uma moeda precisava ser entendida como uma unidade de conta para que você pudesse convertê-la facilmente em outros bens, serviços e inclusive outras moedas. 3. Reserva de valor. E em terceiro lugar, e o mais importante de tudo, uma moeda precisa ser uma reserva de valor, isto é, ser capaz de armazenar riqueza ao longo do espaço e do tempo. Pense que quando você troca seu trabalho por dinheiro, você está armazenando naquele pedaço de papel um valor que poderá usar lá na frente, para comprar um apartamento ou fazer uma viagem com a sua família. Essa é uma propriedade muito poderosa e eu já vou explicar por quê. Pois bem, por muitos séculos, a moeda de um país foi uma commodity física, como ouro ou prata, até que, por razões práticas, esses minerais passaram a servir apenas como lastro das moedas oficiais. E quem era responsável por atestar a confiabilidade dessas moedas? Os governos. Assim, o valor da moeda de cada país passou a ser fixado de acordo com a quantidade de ouro que aquele país detinha. É essa espécie de garantia por trás de um pedaço de papel que chamamos de lastro. O padrão ouro vigorou até o início da Primeira Guerra Mundial, quando ele foi substituído pelo padrão Fiat, ou fiduciário, que nada mais é que a confiança que cada país tem dentro do mercado. Mas o fim do padrão ouro internacional também permitiu que os governos de cada país começassem a gastar quanto dinheiro quisessem. E um governo tem 2 formas de obter mais dinheiro. 1. Aumentando os impostos, o que costuma ser impopular. Ou 2. Imprimindo mais dinheiro. Essa segunda alternativa pode parecer inofensiva em um primeiro momento, mas tem um efeito nefasto. Quando o governo imprime dinheiro, ele deprecia o valor da sua moeda e causa inflação, isto é, aumento dos preços. A lógica é simples. Se há mais dinheiro no mercado disputando a mesma quantidade de produtos, esses produtos ficam mais caros.
diminuindo seu poder de compra e prejudicando de forma ainda mais intensa os mais pobres, que não conseguem se proteger de aumentos inesperados. Em outras palavras, aquele dinheiro que você conquista com muito esforço pode passar a valer menos por ações que estão fora do seu controle. Agora, lembra que eu falei que uma das principais características de uma moeda forte é a reserva de valor? Só para você ter uma ideia, o real, a nossa moeda, já perdeu cerca de 85% do seu poder de compra desde 1994. Isso significa que a nossa moeda hoje compra apenas R$15 comparado a 100 que comprava quando ela foi criada. Mas essa prática depreciativa não é exclusividade do Brasil ou de países emergentes. E se eu te dissesse que mais de 30% dos dólares do mundo foram injetados na economia apenas na pandemia? Isso mesmo. O Banco Central americano imprimiu mais dinheiro em alguns meses do que nos 2 primeiros séculos da criação da moeda. Mas esta não é uma discussão sobre política. Os governos não são os únicos agentes que acabam influenciando o seu poder de compra. Muitas pessoas não se dão conta, mas hoje tudo que nós compramos e vendemos tem que passar por uma série de intermediários que são responsáveis por garantir a confiabilidade de cada transação que fazemos. Isso significa que quando você compra um café na padaria com um cartão de débito, você não paga para seu Zé diretamente. Quem paga é o banco. A instituição financeira guarda e transforma o seu dinheiro em dados digitais e, claro, te cobra uma taxa por isso. Isso também vale para o seu Zé da padaria. Ele precisa ter uma maquininha que cobra uma taxa de conversão e, quando convertida, tem que ir para uma conta bancária que cobra outra taxa. Mas como garantir a confiança entre as duas partes de uma transação sem esse intermediário? Se é ele quem valida essas ações e nos protege de levar um golpe? E se houvesse uma forma de transferir dinheiro de forma confiável entre desconhecidos, da mesma forma que nós enviamos hoje um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp, sem precisar de um intermediário? A busca por essa resposta aumentou após a crise de 2008, quando a oferta generalizada de crédito pelos bancos e uma bolha imobiliária nos Estados Unidos levaram a um colapso financeiro global. Para salvar essas instituições que eram grandes demais para quebrar, o governo americano precisou aumentar impostos e injetar mais dinheiro na economia. Foi nesse contexto de desconfiança sobre um sistema financeiro instável e centralizado que um programador auto-intitulado Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe a identidade até hoje, publicou um artigo sobre a moeda que mudaria a história do dinheiro, o Bitcoin. Mas o que é o Bitcoin? Do ponto de vista prático, o Bitcoin é uma moeda digital, um dinheiro eletrônico que pode ser enviado diretamente para qualquer pessoa do mundo em poucos minutos, 7 dias por semana, 24 horas por dia, sem a necessidade de intermediários. Na teoria parece simples, mas para que o Bitcoin fosse tecnicamente viável e seguro, foram necessárias décadas de pesquisa em criptografia, ciência da computação e ciência econômica. Isso porque, diferente de uma foto que você pode enviar e guardar quantas cópias quiser no seu celular, um Bitcoin tinha que desaparecer da conta do usuário assim que fosse transferido, para que o dinheiro não seja duplicado. As transações também precisavam ser irreversíveis, o que significa que, uma vez transferido, o Bitcoin não poderia ser estornado. E para garantir que só você possa fazer transações com os seus Bitcoins, cada participante desse mercado tem uma chave individual, o que torna o Bitcoin inconfiscável. Por último, e aqui está a maior força do Bitcoin, o número total de moedas em circulação tem que ser limitado para que elas não percam o valor ao longo do tempo. Todas essas garantias
que fizeram o Bitcoin crescer exponencialmente nos últimos anos só foram possíveis por conta de uma rede chamada blockchain. Blockchain, ou rede de blocos em português, é a tecnologia usada para registrar e armazenar as transações dos principais criptoativos. É uma espécie de livro contábil que guarda as datas de todas as transações que já aconteceram na rede do Bitcoin de forma imutável e irreversível. Funciona assim: cada unidade de Bitcoin existente carrega consigo um registro da sua história, e esse registro é atualizado toda vez que aquela unidade é envolvida em uma transação. Por segurança, não existe um lugar específico em que esses dados ficam armazenados, mas sim milhares. Como uma cópia desse livro é espalhada em computadores por todo o mundo, essa rede descentralizada substitui o papel dos intermediários e garante a confiabilidade do sistema. Nenhuma fraude consegue passar por ele, e só a tentativa de fazer isso poderia levar milhares de anos. O resultado, portanto, é uma forma mais barata, rápida e segura de usar o seu dinheiro sem precisar pensar em fronteiras. Mas como o Bitcoin é criado na prática? Bem, é aí que entra o trabalho dos mineradores. Os mineradores são os programadores que atestam se as informações de uma transação com Bitcoin estão corretas e as colocam na rede do blockchain. Para fazer essa validação, eles precisam usar um método computacional complexo chamado Proof of Work, ou prova de trabalho em português, que exige o uso intensivo de energia para resolver problemas matemáticos. Depois que esses problemas são resolvidos, todos os outros membros dessa rede precisam aprovar e replicar este dado, que só aí passa a fazer parte do blockchain. Mas por que os mineradores recebem esse nome? Porque da mesma forma que os mineradores de ouro, eles são remunerados de acordo com o trabalho que fazem, como na forma de bitcoins. Ou seja, é a partir da recompensa do trabalho dos mineradores que surgem novos bitcoins no sistema. Pera aí, Nanda, então é possível sair imprimindo mais bitcoin igual os governos fazem com as nossas moedas? Basta ter computadores potentes? É claro que não. A política monetária definida no protocolo do Bitcoin determina que a cada 4 anos a recompensa por Bitcoin minerado caia pela metade, em um processo conhecido como halving. Quando o Bitcoin foi criado, o minerador ganhava 50 Bitcoins por bloco minerado. Em 2012, esse número caiu para 25 e hoje esse valor já está em 6,25, em uma curva que tende a zero. Além disso, à medida que a capacidade computacional dos mineradores evolui, a dificuldade dos problemas matemáticos também aumenta. Ou seja, ao passo que a demanda pelo Bitcoin aumenta com o tempo, a sua oferta cai automaticamente. Do ponto de vista monetário, isso torna o Bitcoin uma moeda escassa, deflacionária e com uma forte tendência de valorização ao longo do tempo. Não é à toa que em 2020, enquanto mercados do mundo todo derretiam e as moedas de países emergentes perdiam valor, o Bitcoin subiu impressionantes 220%. E também não é por acaso que o Bitcoin, que já sofreu muito preconceito, foi apelidado no mercado financeiro de o ouro digital. O ouro sempre foi considerado pelos grandes investidores como uma excelente reserva de valor, já que todo metal extraído até hoje no mundo não é suficiente para preencher 3 piscinas olímpicas. Mas o Bitcoin tem uma série de características que o tornam tão bom ou até melhor do que o ouro como reserva de valor. Veja só, uma reserva de valor precisa ser portátil. Enquanto o ouro precisa de containers para ser transportado em segurança, o Bitcoin atravessa o mundo com um clique. Uma reserva de valor precisa ser fungível, isto é, cada unidade precisa ser igual e ter o mesmo valor que a outra em qualquer lugar em que for utilizada.
A natureza digital do Bitcoin torna mais simples sua divisão em pedaços iguais. Uma reserva de valor também precisa ser escassa. Nesse aspecto, o Bitcoin supera o ouro. Enquanto a demanda pelo ouro pode fazer com que grandes mineradoras extraiam mais do que nosso solo, aumentando a oferta, o próprio mecanismo do Bitcoin torna mais difícil minerar a criptomoeda quando a demanda aumenta. Além disso, sabemos que apenas 21 milhões de Bitcoins poderão ser minerados na história. O próprio ouro é escasso hoje, mas pode vir a ser abundante um dia. Dá só uma olhada nessa notícia. Se isso acontecer de fato, o valor do metal precioso pode despencar. Talvez você não saiba, mas há 2 séculos o alumínio era mais valioso que o ouro e usado para fazer joias, apenas porque ele era mais raro. Se o ouro perder esse posto, muitos investidores podem migrar para outros ativos, como as próprias criptomoedas. O único aspecto de reserva de valor em que o ouro ainda supera o Bitcoin é a durabilidade. Como assim, Nanda? O ouro está disponível na Terra desde o Big Bang e é usado há 10 mil anos como reserva de valor. Ele sobreviveu à prova do tempo. Nesse sentido, o Bitcoin, com seus 12 anos, ainda é um bebê. Mas a cada ano que ele se mostra à prova de fraudes, a confiança em seu protocolo aumenta. E quando falamos de dinheiro, confiança é tudo. Enquanto eu gravo este vídeo, todo o ouro disponível no mercado mundial é avaliado em cerca de 10 trilhões de dólares. O Bitcoin ainda vale cerca de 1/10 disso. Mas à medida que sua adoção aumenta pelos grandes investidores, a tendência é que a criptomoeda alcance ou até supere o metal precioso. Isso significaria transformar 5 mil reais em 50 mil, 10 mil reais em 100 mil reais ou 50 mil reais em 500 mil reais. É claro que esses não são ganhos garantidos, mas eles são modestos perto do que a criptomoeda já ofereceu até aqui. Lembre-se que no ano de 2010, 10 mil bitcoins foram usados para comprar 2 pizzas. Hoje, aqueles mesmos 10 mil bitcoins valem nada menos que 600 milhões de dólares, uma valorização de mais de 15 milhões por cento. Se você acha que esse tipo de transformação pode parecer loucura, pense na internet menos de 30 anos atrás, quando enviar um e-mail parecia coisa de nerd e ninguém sonhava em abandonar os jornais impressos ou o fax. Hoje, é até difícil imaginar nossa vida sem a internet, de forma que você nem teria chegado até a mim sem ela. E os grandes investidores institucionais já estão reconhecendo isso. Olha o caso do experiente Paul Tudor Jones, ou do bilionário Stanley Druckenmiller, ou até do lendário Rei Dalio. Na verdade, a digitalização do dinheiro já é uma realidade em vários lugares do mundo. Recentemente, o Bitcoin foi reconhecido como moeda oficial em El Salvador, dando a milhares de pessoas desbancarizadas a oportunidade de acessar pela primeira vez o sistema financeiro. Eu mesma estive lá recentemente e testemunhei de perto o impacto dessa transformação na vida das pessoas. E aproveitei, lógico, para tomar uma água de coco pagando com Bitcoin. Eu só usei esse exemplo de El Salvador para você entender que todos os aspectos da nossa vida estão se digitalizando em uma velocidade sem precedentes. E com o dinheiro não vai ser diferente. Mas mesmo que você não tenha nenhum interesse em usar Bitcoin para comprar uma água de coco na praia, ou ainda ache que isso é muita tecnologia para você hoje, eu preciso te fazer um alerta importante. Como investidor, você deveria considerar fortemente ter criptomoedas na sua carteira. Isso porque, com um investimento muito pequeno, você já pode se expor a um grande potencial de valorização. É isso que chamamos de ativos convexos, quando há uma relação assimétrica entre o risco de perda e o potencial de retorno do seu investimento. Isso significa que, mesmo que nada do que eu te mostrei aqui hoje se confirme, você sabe exatamente quanto pode perder com o seu investimento. Mas se o Bitcoin valorizar uma fração do que nós da Levante acreditamos no longo prazo,
Ele tem tudo para turbinar o retorno da sua carteira. Agora, você já deve ter percebido que, mesmo no curto prazo, a cotação do Bitcoin não varia de maneira aleatória. A todo momento, há pessoas comprando, vendendo, armazenando e minerando a moeda. E esses movimentos nos trazem sinais importantes sobre para onde vai a criptomoeda, não apenas em um horizonte de 5 ou 10 anos, mas também nas próximas semanas ou até dias. E no fim da aula de hoje, eu vou te dar acesso a um relatório exclusivo que mostra exatamente o que eu acredito que deve acontecer com o Bitcoin já nas próximas semanas. Eu cheguei a essa conclusão a partir de uma análise chamada on-chain, que leva em conta o número de novos usuários, a idade das moedas em circulação na rede, a média móvel de preços, a entrada de investidores institucionais e outros fundamentos ligados ao Bitcoin. Não se preocupe, você não precisa entender o que são todos esses indicadores. Só precisa saber que, analisados em conjunto, nunca isoladamente, eles nos ajudam a interpretar em que momento do ciclo econômico do Bitcoin nós estamos, ou seja, se agora é um bom ou mau momento para comprar. E quer saber? Eu tenho certeza de que você vai gostar de saber o que esses sinais estão nos contando hoje. Eu repito, o Bitcoin ainda é uma criança e você tem a oportunidade de se posicionar nele antes mesmo que ele atinja a maioridade. É por isso que eu considero essa a maior oportunidade de investimento da nossa geração, uma das maiores da história. Eu não teria deixado uma carreira consolidada em um dos maiores bancos de investimentos do mundo para fundar uma casa de análise de criptoativos se eu não tivesse plena convicção nessa tese. Me enche de felicidade saber não apenas que essa tecnologia pode mudar a realidade de milhões de pessoas, mas que ela também pode trazer grandes oportunidades de ganhos para quem estiver posicionado. Tá bom, Nanda, mas qual a forma mais inteligente de investir em cripto agora? Vamos lá! Há duas formas de investir em criptoativos: diretamente, pelas chamadas exchanges especializadas, ou via fundos de investimentos. No primeiro caso, comparando com o ouro, é como se você fosse em uma loja comprar uma barra de ouro físico, por exemplo. Você precisa pesquisar um lugar confiável, escolher o seu ativo e guardar aquela barra em um cofre seguro, com uma chave que só você tem acesso. Agora, se você compra via fundos, essas três etapas são feitas por profissionais, da seleção dos ativos à custódia, e você não precisa se preocupar com chave alguma. Uma forma muito interessante de investir em fundos de criptoativos é via ETFs, como o Hash11. O Hash11 é um fundo de índice listado na bolsa que replica o movimento das maiores criptos do mundo, seguindo o Nasdaq Crypto Index, o índice de cripto da bolsa americana. Dessa forma, você aproveita não apenas os movimentos do Bitcoin, que é ainda a cripto mais relevante do mundo, mas também o de uma cesta de outros criptoativos com ótimo potencial de valorização, as chamadas altcoins. As altcoins, se você não sabe, são as criptomoedas que surgiram após o Bitcoin, e não são poucas. Como qualquer programador pode desenvolver uma cripto, hoje já são mais de 7 mil ativos nesse mercado. Eu não vou mentir. É claro que existem criptos sérias e que podem valorizar ainda mais do que o Bitcoin. O problema é que para cada cripto séria existem dezenas sem aplicação alguma, muitas vezes mal intencionadas, e o risco simplesmente não compensa. Nesse contexto, pode ser difícil separar o joio do trigo e escolher quais serão os vencedores. A maioria das pessoas sequer tem tempo para fazer isso. Quando você compra o Hash11, resolve boa parte desse problema. Isso porque esse ETF já usa uma metodologia para investir apenas em criptomoedas que atendem a certos critérios de relevância e qualidade. Com ele, você assegura a maior parte do seu investimento no Bitcoin, mas também se expõe ao potencial imenso de ganhos em outras criptos. Conforme esses ativos ganham mais ou menos relevância no mercado cripto,
O próprio ETF faz o rebalanceamento automático da sua carteira. Legal, Nanda, você me convenceu de que o Hash 11 é uma boa forma de se expor aos ganhos do mercado cripto. Mas como eu começo a investir em cripto na prática? É justamente isso que eu vou te mostrar agora, em 2 passos muito simples. Em primeiro lugar, você precisa abrir uma conta em uma corretora. Eu recomendo que você faça isso pela XP por 2 motivos. O primeiro é que a XP é a maior corretora do país e por lá você consegue investir não apenas em fundos de criptomoedas, mas também diversificar sua carteira em outros ativos. Vale lembrar que os criptoativos são investimentos de risco e não devem representar mais do que 5 ou 10% dos seus investimentos. E, como você viu aqui, na verdade você nem precisa se expor mais do que isso, dada a natureza assimétrica desse investimento. O segundo motivo é que só quem abrir sua conta na XP hoje, por este link que está aparecendo aqui embaixo, e fizer sua primeira TED, vai ganhar 2 presentes exclusivos no valor de mais de R$800, que nós preparamos exclusivamente para os participantes desta Masterclass. Para começar é muito simples, você só precisa clicar no botão que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo e você será direcionado para uma página de cadastro. Nela, você deve preencher seus dados básicos, como nome, e-mail, telefone, CPF, data de nascimento e seu celular. Depois, você vai precisar tirar foto de alguns documentos para comprovar que você é você mesmo e responder algumas perguntas rápidas sobre o seu patrimônio. É importante que você saiba que o processo é 100% digital e seguro. Terminado o cadastro, seus dados vão para uma rápida análise. Em seu e-mail, você vai receber a confirmação de que a sua conta foi aberta e terá que cadastrar uma assinatura eletrônica e uma senha só sua. Agora, é só acessar a conta do seu banco e transferir o valor que quer investir para sua conta da XP. Com menos de R$100, você já pode começar a investir. Você só vai conseguir fazer a TED se as 2 contas estiverem registradas no mesmo nome e CPF. Isso garante que só você pode transferir ou retirar o dinheiro da sua conta na XP. Para algumas pessoas, a simples ideia de tirar o dinheiro da conta do banco dá um frio na espinha. Se você é uma delas, vale lembrar que muitas corretoras já são maiores do que os bancos tradicionais. A XP, por exemplo, é uma das maiores instituições financeiras do país e tem ações negociadas na Nasdaq, a bolsa americana. Abriu sua conta e fez sua primeira TED? Agora é hora de logar na sua conta e clicar no Home Broker. O Home Broker, se você não sabe, é o sistema que permite a compra e venda de ações, opções, fundos imobiliários e outros ativos negociados na Bolsa Brasileira. Para fazer o seu primeiro investimento em Hash 11, você precisa clicar em comprar, digitar o nome Hash 11, que é o ticker do ativo, a quantidade de cotas que deseja comprar e o valor que está disposto a pagar por elas. Se você oferecer um valor acima dele, será mais rápido fechar negócio. Se preferir esperar alguém disposto a vender mais barato, também pode. Aqui, você seleciona se quer deixar essa ordem de compra válida só até hoje ou até conseguir encontrar um comprador. Por fim, basta enviar sua ordem de compra e depois confirmá-la. Agora é só aguardar. Assim que o Home Broker encontrar algum investidor vendendo cotas por esse preço, sua ordem será executada e pronto! Parabéns! Abrir os olhos para o potencial disruptivo dos criptoativos é um caminho sem volta. Até aqui você já entendeu por que o Bitcoin representa uma revolução na forma como enxergamos e usamos o dinheiro, como ele alcançou o posto de ouro digital até entre os grandes investidores, blindando a carteira de milhares de investidores em momentos de crise e inflação, e o passo a passo para se expor ao mercado de criptoativos de forma simples e inteligente. Agora chegou a hora de revelar os 2 presentes que preparamos apenas para aqueles que já fizeram sua primeira TED para a XP. Se você já é um cliente há mais tempo e já investe com a XP, também terá acesso a esses bônus. Sem brincadeira, eles têm o potencial de mudar para sempre sua relação com os investimentos.
O primeiro presente é para aqueles que, assim como eu, são fascinados pelo universo dos criptoativos e querem estudá-lo a fundo em todas as suas particularidades. Hoje nós estamos destravando o seu acesso ao curso Cripto Investidor, que normalmente é oferecido por R$ 739, por 30 dias de graça. Neste curso, de 9 horas com 10 das maiores referências em Bitcoin do país, você irá aprender a investir em criptoativos de forma segura, analisar o preço justo do Bitcoin e outras moedas e as melhores estratégias para aproveitar o potencial multiplicador deste mercado. Este é o treinamento mais completo do mercado para quem quer sair do zero e se tornar um verdadeiro criptoinvestidor. As aulas são gravadas para você assistir de onde quiser e serão disponibilizadas no Expert Pass, a plataforma de treinamentos e relatórios premium da XP. Mas talvez você não tenha muito tempo ou não se sinta seguro para escolher seus ativos ou a melhor hora de comprá-los por conta própria. Por isso, nós também estamos oferecendo um mês gratuito de acesso à minha carteira de criptoativos da Levante, apenas para quem fizer sua primeira TED para a conta na XP. Você entra lá na minha carteira, acompanha por 30 dias as minhas recomendações de criptoativos e só segue com a sua assinatura depois se achar que faz sentido para você. Se quiser ir embora, basta cancelar sua assinatura com 3 cliques durante esse período e você não vai pagar nada. Se você quiser ficar, é só seguir comigo após o período teste e você começará a ser cobrado em uma mensalidade promocional. Para acessar os seus bônus, basta ter feito sua primeira TED para a conta 100% gratuita na XP e preencher o seu e-mail no campo que está aqui embaixo. Assim que nosso sistema conferir que você é um cliente ativo, você receberá um e-mail com os seus links de acesso aos 2 presentes. Agora com você. As criptomoedas estão revolucionando as oportunidades de investimento e transformando o mundo em que vivemos. Essa é a sua oportunidade de começar a investir de forma assertiva e avançar anos de conhecimento de forma 100% gratuita. Esses 2 presentes ficarão disponíveis por tempo limitado e eu não perderia essa chance por nada se fosse você. Um grande abraço e a gente se vê do outro lado.